Olá, de novo, sétimo ano para a nossa terceira atividade do segundo bimestre. Vamos falar de combustíveis e as suas origens, né? Quais combustíveis usamos mais hoje em dia, quais combustíveis deveríamos passar a usar mais e quais deveríamos abolir porque está poluindo demais, né? Então a gente tem aqui 6 questões para resolver sobre isso, né? Então vamos lá, para não ficar longo demais. Questão número 1. Defina o que é combustão e o que é necessário para que ela ocorra, né? Então a gente já falou um pouquinho disso lá nos experimentos da atividade anterior, né? A combustão é uma reação química, né? Uma reação química que vai transformar uma energia química guardada em alguma substância, que é o combustível, né? É uma reação que vai transformar a energia química guardada nessa substância em energia térmica, energia de calor, né? Então vai gerar aí o que a gente chama de queima. Ela precisa de uma energia de ativação para isso, né? Uma faísca, alguma coisa do tipo. E aí, então, ela vai transformar a energia química em energia térmica e luminosa, né? Luz e calor. O que a gente precisa, né? Para ter a combustão? É o combustível, que é o material que vai ser queimado, e oxigênio, que é o que vai também reagir ali com o combustível nessa reação. Então, para simplificar, né, a resposta, como que ela poderia ficar mais simples? Combustão é a reação que, a partir de uma energia de ativação, por exemplo, faísca, transforma a energia química de um material em energia térmica e luminosa, ou seja, luz e calor. Para isso, precisa de um combustível e oxigênio. Ok? É isso. A questão número 2. Tem um textinho, né? Leia o trecho a seguir e depois a pergunta. O trecho diz: as energias renováveis e não poluentes ganham importância quando se buscam fontes alternativas. O aumento da demanda de energia e o aquecimento global levaram os países a buscar alternativas menos poluentes e renováveis para a produção de energia. Nessa corrida, as alternativas já conhecidas ganharam mais evidência, passaram a receber mais investimentos e a ser vistas como prioridade por muitos governos. Então, aquilo que eu falei, né? As não renováveis tá poluindo demais, pode acabar, tá gerando muito impacto ambiental, então a gente começa a ter que correr atrás de investir nos combustíveis renováveis, né? Aqueles que vão poluir menos. A pergunta: qual é a importância da pesquisa de fontes de energias alternativas ao petróleo, né? Então, em vez de usar petróleo, vamos usar outra coisa, né? Qual é a importância dessas pesquisas no cenário atual de mudança climática global? Bom, é tudo que a gente vem falando de impacto ambiental por causa de combustíveis até aqui, né? Primeiro que a gente está precisando de muita energia, então o petróleo está começando a acabar, não vai ser suficiente para tudo de energia que a gente precisa. Segundo, que os combustíveis derivados de petróleo poluem demais, aumentam o aquecimento global, aumentam a temperatura média do planeta, e aumentando a temperatura média do planeta tem todos os caos climáticos que estão acontecendo hoje em dia, como tem tempestade onde não devia, tufões em muito maior quantidade, furacões, secas, né? Então, para simplificar, primeiro que o petróleo não vai ser suficiente por tanto de energia que a gente usa, segundo que polui demais, aumentando o efeito estufa e causando todas as mudanças climáticas que a gente está sofrendo. Tá? Questão número 3. Descreva as principais consequências da substituição das forças de trabalho humanas e animais pela força das máquinas com motores para o cotidiano dos seres humanos. Então, é para vocês falarem o que aconteceu quando substituiu o trabalho de pessoas e de animais pelo trabalho de máquinas. Bom, acontece muita coisa, né? A primeira coisa que acontece aumenta a produção, né? Porque a máquina produz muito mais rápido. Aumenta a produção, aumenta o consumo, né? Aí aumenta a produção, cai o preço, o consumo aumenta porque a gente pode comprar mais, porém tem menos emprego, né? Então aumenta o desemprego, aumenta a poluição, porque todas essas máquinas vão jogar gases para a atmosfera, né? Então essas são as principais consequências aí, tá?
Questão número 4. A quantidade de gás carbônico na atmosfera varia há muitos anos, né? Ela vai mudando, né, ao longo da história, podendo ser resultado da própria natureza ou de atividades humanas. Cite 3 fontes de emissão de gás devido a ações antrópicas. Antrópico é humano, né? Então a gente sabe, né? Tem gente que às vezes vem falar: ai, mas a Terra já aqueceu e esfriou muitas vezes na história. Sim, mas quando tem o ser humano fazendo isso com muita intensidade, o problema vai agravar e muito mais rápido, né? Então, quando é natural, leva um tempo, as espécies vão se adaptando. Quando é o humano que faz, vai rápido demais, não dá tempo das coisas se adaptarem, então gera um caos. Então, o que eu posso falar, né? Cite 3 fontes de emissão de gás, né? Vocês poderiam citar indústria, transporte, desmatamento, queimada, urbanização, tirar a mata para fazer pasto, tirar a mata para fazer plantação, né, atividades agrícolas, atividades pecuárias. Podiam citar essas coisas aí. Era escolher 3 delas, né, e colocar aí. Questão número 5. O aterro Bandeirantes, situado às margens da rodovia dos Bandeirantes em São Paulo e fechado em 2007, guardava mais de 40 milhões de toneladas de lixo. 40 milhões de toneladas de lixo só nesse aterro que foi fechado em 2007. A decomposição desse lixo produz o gás metano, altamente poluente para a atmosfera terrestre. Que problema, hein? Então, o nosso lixo polui o ar. Olha só que coisa louca, porque a hora que apodrece, produz o metano, que é muito poluente. Sabendo disso, interprete o trecho a seguir e responda as questões propostas. O lixo que vira energia e crédito de carbono. Para capturar esse gás, o metano, o aterro Bandeirantes tem 400 pontos de captura que retiram o metano que se forma com a putrefação do lixo, putrefação é apodrecimento, tá? Debaixo da terra, e leva para a usina termoelétrica Bandeirantes. A usina aproveita esse metano, transformando o gás do lixo em eletricidade. A usina tem capacidade de fornecer energia elétrica para até 300 mil pessoas. Então, o que eles fazem? O lixo vai sendo enterrado nos aterros e vai apodrecendo e criando esse gás. Eles têm 400 pontos de captura desse gás, eles pegam esse gás, mandam para uma termoelétrica e transformam esse gás em eletricidade para não simplesmente ficar perdendo e poluindo a atmosfera, né? Então, tem 2 perguntinhas. Cite 2 vantagens para o meio ambiente proporcionadas pela produção de energia elétrica por meio de metano de aterros sanitários. Então, 2 vantagens de fazer isso que ele contou no texto. Então, a principal vantagem é o quê? Evitar que esse metano vá para a atmosfera e polua, né? Eu estou usando ele ao invés de deixar poluindo a atmosfera. E a segunda coisa é que eu estou usando ele para gerar eletricidade ao invés de fazer outras usinas que pode desmatar ou alagar lugares, né? Então também estou poupando o meio ambiente, já aproveitando esse metano para fazer eletricidade ao invés de fazer outra usina em outro lugar. A letra B pede para fazer uma pesquisa e explicar de forma sucinta, ou seja, resumido, tranquilo, né? Nada de textão de 20 páginas, o que é um crédito de carbono comentado no título do texto, né? Então, como é que é esse negócio? A gente fala da nossa emissão de carbono pelas nossas atividades. Então, o que eu faço, né? As coisas que eu faço vão gerando carbono, né? Gás carbônico para a atmosfera. Se eu uso muita água, então eu tô gerando mais gás carbônico para a atmosfera, indiretamente, porque tem a questão de que essa água veio de um rio que veio de um tratamento, esse tratamento precisou dar uma poluída, então se eu uso muita água tem que tratar mais, tem que poluir mais, né? Se eu gero muito lixo, né? Se eu compro tudo, em vez de comprar a banana na casca normal, quero comprar a banana que vem na embalagenzinha. Então aquela embalagenzinha é mais lixo, mais apodrecimento, mais gás na atmosfera, né? Então tudo que a gente faz vai gerando carbono. E quando eu economizo, quando eu reaproveito coisas, então eu tô fazendo o quê? Crédito de carbono, né? Eu tô diminuindo a quantidade de carbono que eu colocaria
na atmosfera, né? Então é disso que tem que falar aí a resposta. Então essa questão do crédito de carbono, ele vem de um tratado internacional feito entre os países, né, para tentar diminuir a emissão de gás carbônico dos países. Então, o país que diminui muito tem um ganho de dinheiro mesmo, né, um ganho monetário aí para o país ou para as empresas que diminuem bastante a sua produção de carbono, né? Agora, aí o que acontece? Algumas empresas que não conseguem, né, dizem que não conseguem diminuir sua emissão de gás carbônico. Eu sou meio chata com isso, mas tudo bem, eles dizem que não conseguem, aí o que eles fazem? Eles vão lá e pagam uma taxa para a empresa que consegue, para tipificar elas por elas, sabe? A gente estava aqui, você conseguiu emitir menos, eu não consegui emitir menos, então eu compro esse tanto que você conseguiu emitir a menos para a gente continuar naquele nível que precisava, para a gente compensar o problema e tentar diminuir, né, o impacto ambiental. Então eu te pago pela sua menor poluição, tá? É mais ou menos por aí que funciona o negócio do crédito de carbono. E vamos para a questão número 6, então, e última. Durante o processo de produção do etanol com cana-de-açúcar, etanol é o álcool, tá? Durante a produção do álcool com a cana-de-açúcar, há liberação de gás carbônico na atmosfera, tanto pela queima do bagaço da cana na usina, quanto na sua combustão, por exemplo, em veículos. Então, queima o bagaço na usina para fazer o álcool e depois queima o álcool na hora, né, que você tá botando fogo nele, né, seja lá no carro ou alguma outra coisa que você coloca o álcool. Explique como essa quantidade de gás carbônico pode ser retirada da atmosfera posteriormente. Peraí, então, eu queimei, virou gás carbônico, foi para a atmosfera. Como é que eu posso tirar esse gás da atmosfera agora? Plantando de novo, né? Quem que absorve o gás carbônico? As plantas, para fazer fotossíntese. Então, fazendo novas plantações de cana e reflorestando áreas desflorestadas, eu volto, né, retiro de novo o gás carbônico da atmosfera. Então, o meio de retirar gás carbônico da atmosfera é reflorestando e replantando, tá? Então, planta, planta, planta. A gente precisa de verde nesse planeta para diminuir todo esse problema que a gente está causando e parar com os combustíveis fósseis, né? Então, é isso dessa terceira atividade. Vamos para nossa última atividade, né? E aí a gente termina as atividades do segundo bimestre, ok? Até já!